Olá, eu sou Maria Dice Ribeiro Gontijo, meu apelido é Didi, sou professora de História da Rede Pública de Minas Gerais. Estou aqui hoje com vocês mais uma vez, para mais uma aula de História, dando sequência à nossa aula anterior. Hoje nós vamos estar tratando do tema a primeira Revolução Industrial. Bom, esse tema, ele é bastante interessante, porque vai mostrar para a gente o quanto houve as revoluções tecnológicas a partir dessa Revolução Industrial. Ela começou na Inglaterra, tá? Lá no século XVIII, a partir de 1760 até 1850, mas hoje a gente vai estar vendo só a primeira, revolução, porque depois nas outras aulas da sequência, na segunda e terceira. Mas, de qualquer forma, essa primeira revolução industrial, a gente pode falar que foi a primeira grande revolução tecnológica, que aconteceu, no mundo, tá? Então, aí, ela começou, ali na Europa, na Inglaterra. Bom, conceituando aqui, o que foi essa revolução industrial, poderia estar falando que ela foi realmente um processo de grandes inovações, tecnológicas que substituem, no momento lá, o trabalho manual pelo uso de máquinas. Claro que isso foi extremamente legal, fantástico, esse desenvolvimento tecnológico e que resultou em todas essas nossas tecnologias que a gente tem hoje e que você tem muito acesso a elas. Mas tem um lado negativo, que à medida que as aulas forem desenvolvendo, a gente vai estar vendo, porque se as máquinas substituíram o trabalho manual, é claro que vai ter alguém que vai perder nesse processo. E esse alguém, claro, somos nós, os seres humanos, porque o nosso trabalho vai sendo substituído pelo trabalho das máquinas. Devemos lembrar também que com essa Revolução Industrial, que começou lá na Europa, na Inglaterra, como eu falei, ela teve um excedente de produção lá na época, que o pessoal ficou tão encantado com essas descobertas das máquinas, que eles não tinham, na verdade, mercados consumidores para consumir tudo que eles produziam. Então, a gente pode estar falando que houve naquela época um excedente de produção, tá certo? Que jamais, até então, foi alcançado na nossa humanidade, tá? Porque, na verdade, não tinha tanta população para consumir tudo que eles produziam. Ou se tinha, as pessoas não tinham as condições econômicas e financeiras para estar comprando o que era lançado no mercado na época dessa Revolução Industrial. Aqui tem uma imagem do início da mecanização da agricultura lá na Inglaterra. É muito interessante porque a gente vê, de um lado tem ainda trabalho ali com animais, carregando produtos, que a gente chama isso de tração animal, mas ao mesmo tempo eles estão ao lado de máquinas, já fazendo o trabalho mecanizado no campo, tá? E isso é muito interessante, porque numa viagem minha, no exterior, eu tive a condição de estar indo no Museu de História Natural, lá em Nova York. É muito interessante você fazer a comparação, assim, do Brasil com a Inglaterra. Nós, aqui no Brasil, só fomos vivenciar essa mecanização já lá no século, lá depois da proclamação da República, não é isso? E 1900 e pouco lá, que a gente vai começar a ter isso daí. Porque até então, aqui no Brasil, usava-se o arado manual, que nós vamos estar vendo umas imagens aqui para frente, muito bacana. E eu falo para vocês que eu, como uma cidadã, que nasceu numa roça, eu ajudei muito meu pai a trabalhar, inclusive nessa questão de capina, de aragem, de arado, lá na roça, no pequeno pedacinho de terra lá que meu pai tinha. Então, isso é muito interessante que a gente consegue fazer, essa comparação e contando para vocês que eu vivenciei isso na minha vida, que o Brasil ele é atrasado com relação à mecanização do campo,
em mais de 100 anos, né, no meu entendimento. Bom, essa Revolução Industrial também, ela vem, né, para consolidar o capitalismo, que é o modo de produção que é baseado em quê? Nas relações trabalhistas assalariadas, né, e na produção de bens, objetivando sempre o lucro, não é isso? Então, isso significa o quê? Né? Que se eu sou dona, né, das máquinas que produz, eu tenho as pessoas que trabalham para mim, eu pago um determinado salário para ela, e ela, né, o lucro que eu tenho em cima de tudo que é produzido vai para o meu bolso, que sou o dono das máquinas. No caso, então, a gente está falando, então, que eu estou inserindo o capitalismo, de fato, né, no mundo moderno, no mundo contemporâneo. A economia, então, europeia, com a Revolução Industrial, ela sofre grandes alterações, né, em vários sentidos, inclusive, num deles são as relações de consumo, né, que as pessoas passam a ter na época. E aí aqui tem uma imagem, né, de uma fábrica na Inglaterra, já toda mecanizada, e a primeira industrialização lá no caso, que foi de máquinas pesadas, foi a indústria têxtil, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais aqui para frente. Bom, as fases de transição, então, do artesanato para a maquinofatura. Tem aqui um organograma, né, que explica perfeitamente como que isso ocorreu. No início, né, nós tínhamos tudo que era feito, produzido pelo ser humano, começou-se artesanalmente. Isso significa o quê? Que tudo, né, a gente tinha pouca divisão de trabalho. Normalmente, eu começava a fazer um produto, eu ia do início ao fim, né, com ele, né, eu via o início e o fim de como que esse produto ia ficar. E claro que tudo era feito manualmente, não existia o uso de máquina, ou seja, não tinha máquina nenhuma, né, em volta desse artesanato, a não ser as máquinas que eu mesmo fabricava, aquele objeto que me ajudava, né, a manusear aquele determinado objeto que eu estava produzindo. Quando eu passei, então, do artesanato para a maquinofatura, né, a própria palavra já me remete a isso, maquinofatura, que vem de máquina, tá certo? Eu já começo, então, a ter o quê? Uma divisão de trabalho na minha linha de produção. Isso é bom ou ruim? Não sei, né? Mas, de certa forma, eu entendo que é interessante, mas só que aí uma coisa vai levando a outra, que, no caso, o artesanato, ele vai perdendo o quê? O seu espaço. Porque a coisa que é produzida artesanalmente por uma pessoa só, ela leva um tempo maior para ser produzida, mesmo que ela seja mais caprichada, mas ela vai ter, talvez, um preço maior de custo, né? E que as pessoas vão deixando de comprar aquele artesanato para estar comprando uma coisa que já era feita, né, com as máquinas, que ele teria um preço mais acessível. Dentro dessa manufatura, né, além da divisão do trabalho, dessa linha de produção, eu tinha o quê? O uso de ferramentas individuais. Então, se eu queria produzir, né, uma camisa, eu era uma costureira, eu teria que ter a minha máquina, eu cortava o tecido, ou muito provavelmente eu poderia ter uma pessoa que me ajudava nesse intermédio aí de estar, né, cortando o tecido para mim, mas eu ia costurar, eu ia chegar no final desse processo, mas eu era a dona da máquina. Ainda não tinha aquela produção, né, de um espaço onde tinham as máquinas e várias pessoas trabalhavam nelas. Isso só aconteceu quando eu fiz a transição da manufatura para a maquinofatura. Aí sim, quando vem essa maquinofatura, eu vou ter a divisão de trabalho por fase. Aí é que a coisa começa, né, a ficar um tanto quanto diferente. Por quê? Porque eu vou ter o uso de várias máquinas, né, com a descoberta de várias máquinas, que elas vão ter várias fontes de energia, e isso então vai o quê, gente? Vai desvalorizar o trabalho dessas pessoas que trabalharam
trabalhavam artesanalmente, e vai também desvalorizar o trabalho dessas pessoas da manufatura. Por quê? Porque lá na manufatura, se eu tinha minha ferramenta individual, eu agora já tenho, né, um trabalho que são várias pessoas envolvidas no mesma confecção de um determinado objeto ou de uma determinada vestimenta, tá certo? O meu trabalho, eu não vou precisar mais de tantas pessoas para estar fazendo esse tipo de trabalho. Aí o que vai acontecer? Esse meu trabalho, ele vai ser desvalorizado, tá certo? Porque várias pessoas que precisavam para trabalhar na manufatura, eu agora, como eu tenho a máquina, uma pessoa, duas pessoas, né, fazem o trabalho de várias. E isso leva, então, gente, a uma desvalorização do salário das pessoas lá na Europa, tá? Lá na Inglaterra, principalmente, né? Tem exemplo, né, que no início do processo, vamos supor que uma pessoa ganhasse 70 xelins, né, por mês. Daí 5 anos, essa pessoa estava ganhando 20 xelins. Por quê? Porque cada dia que as máquinas, né, eram desenvolvidas, mais o trabalho desses trabalhadores assalariados eram, né, desvalorizados. Aqui tem um outro organograma, né, que são os estágios da produção industrial. É um organograma, né, um pouquinho diferente, mas que também é muito interessante para vocês estarem analisando. Pesquisem um pouco, né, mais sobre isso. Tá? E aí vocês vão estar entendendo, né, a questão do artesanato, mas aqui eles já fazem uma junção, né, do que é, né, a transição de um para o outro, mas na verdade, dependia do outro para esse desenvolvimento, tá? E aí o trabalho, então, ele deixou de ser primitivo, serviu para ser o trabalho assalariado lá na manufatura, né? E depois para ele ser um trabalho mecanizado lá na época da maquinofatura. Bom, quais que são os fatores fundamentais, então, né, para a transformação dessa produção lá na Inglaterra durante essa primeira revolução industrial? Dentro dos fatores técnicos, nós vamos colocar que teve, né, o descobrimento das máquinas modernas. Eu cito aqui como exemplo, né, as máquinas lá da indústria têxtil, que foi a primeira indústria, né, que eles desenvolveram lá dentro, que é a questão das vestimentas, das roupas. Isso por quê? Porque eles tinham muita matéria-prima lá para estar fazendo isso. Começou-se a usar, né, o vapor como fonte de energia, mas não só o vapor, tá? Aí, para fazer esse vapor, né, eles precisavam do carvão, mas a Inglaterra tinha carvão em abundância. Eles começaram a usar o ferro, eles começaram a usar a água, eles começaram a usar o vento, né, que aí fazia os cataventos, que a gente chama hoje de energia eólica, tá? Então, tudo isso, né, que a gente tem hoje muito desenvolvido, eles começaram esse desenvolvimento lá dentro da Inglaterra na Revolução Industrial. As matérias-primas também, a Inglaterra foi muito favorecida, porque ela tinha lá, né, muita terra que era cultivável o algodão, tá? Eles tinham muitas ovelhas que davam a lã. Aí, com isso, então, eles tinham, né, a matéria-prima que favorecia todo o desenvolvimento realmente dessas tecnologias e dessas máquinas. Eles, então, substituíram, né, as antigas oficinas que eram chamadas quando o trabalho era, né, de manufatura e de artesanato para as fábricas, e aí que começam muitos problemas sociais que a gente vai estar vendo na outra aula da segunda e terceira revolução industrial, né, a questão social que foi gerado por essa primeira revolução. Tá? E aqui eu trouxe, né, uma imagem de uma energia a vapor, onde a gente vê ali embaixo, né, a madeira, né, que eu até esqueci de falar, mas é o carvão, né, e ele vai então produzir calor e a gente vai estar produzindo, né, através da água aqui, energia a vapor, tá?
Bom, ainda dentro dos fatores fundamentais, né, uma coisa que favoreceu a Inglaterra também foi a questão da expansão marítima, né, porque como Portugal e Espanha, né, vieram para a América, eles então difundiram, né, eles aumentaram, ampliaram, né, o mercado consumidor das matérias, né, dos produtos que eram industrializados lá na Inglaterra. E com isso, então, se isso foi ampliado, os consumidores, né, aqui tinha os consumidores, e isso foi o quê? Acumulando capitais. A economia mercantilista, né, que também foi, né, você viu isso lá no 7º ano, né, que era onde eu juntava, né, o Estado era medido pelo tanto de metais preciosos que ele tinha. Aí, na verdade, então, a economia mercantilista, o Estado também ajudou e favoreceu esse desenvolvimento lá da indústria na Inglaterra. A disponibilidade de capitais, porque a burguesia enriquecida, né, que saiu lá dos Estados Nacionais, essa burguesia, a função dela realmente era enriquecer e juntar dinheiro, e eles conseguiram fazer isso através, né, do comércio. E eles, então, investiram nessas grandes indústrias lá na Inglaterra. E as revoluções liberais, lá, né, de dentro da própria Inglaterra, a Revolução de 1688, a Revolução Gloriosa e a Guerra Civil, que também favoreceu porque, né, a burguesia teve lugar nesse governo lá da época. E o desenvolvimento científico, que foi o uso da razão para estar desenvolvendo, né, toda essa tecnologia sem ter, né, que explicar a questão da fé para a igreja, que nesse momento separou-se do Estado. Ali tem uma imagem de uma locomotiva a vapor. O pioneirismo inglês, né, ele foi por causa do acúmulo de capital, que eu já citei para vocês, com a questão da burguesia enriquecida através do comércio. Eles tinham disponibilidade de mão de obra, tá? Muita gente, de matéria-prima e de fontes de energia, tá? A Revolução Gloriosa e burguesia no poder, eu acabei de falar. E aí teve uma situação interessante, que foi dos cercamentos. Esses cercamentos eram, né, pedaços de terra onde, né, as pessoas moravam. E a partir, então, da Revolução Industrial, eles destituíram essas famílias, né, que moravam nesses cercamentos e deram essas terras para a burguesia. Essa burguesia, então, como ela tinha dinheiro, ela fez plantações ali de algodão, que era a matéria-prima que eles precisavam, e aí, então, deu um impulso, né, para essa revolução industrial. Nós tivemos, então, o início com a indústria têxtil, que eu já falei, várias máquinas, né, foram descobertas, mas principalmente as máquinas a vapor, usando vários tipos de energia, mas principalmente a metalurgia, o carvão e etc. Ali tem uma imagem, né, de um tiar de tecelagem. Aqui tem uma máquina a vapor, né, uma máquina do campo, né, de colheita. Dentro das inovações tecnológicas, eu já coloquei, né, foi descoberta locomotivo, navio a vapor. No setor de comunicações, o telégrafo, o código Morse, o telefone. Na roça, né, na agropecuária, desenvolveu fortemente a debuladeira, o arado. Aí eu trouxe as imagens aqui de uma comparação, quando o arado era, né, por tração animal, e do lado, né, o arado já, né, de mecanizado, tá? Em cima, um barco a vapor, e aqui, né, o código Morse ali, né, bastante o telefone, já também que foi descoberto lá na Inglaterra nessa época. Bom, praticando o que a gente acabou de ver aqui, né, mas a gente vai dar sequência nesse conteúdo na nossa próxima aula, tá? Eu trouxe para vocês aqui pensarem. A produção artesanal, né, que você coloca, sapato, roupa, que a gente vê tudo isso hoje, telefone celular, né, quase tudo que usamos é fabricado feito dentro de uma fábrica, não é isso? Então, eu quero que você registre no seu caderno, né, para responder, você responde e depois leve para o seu professor, né, para vocês discutirem lá, você, seus colegas, seu professor, né, e aí para vocês discutirem como que as pessoas viviam antes do surgimento das fábricas, como que era isso, e como que eram produzidos os bens e objetos de que a gente necessitava, tá bom? Bom,
A nossa aula está terminando, né? Mas eu espero, tenho certeza que a gente vai estar juntos brevemente, tá? E na próxima aula, até então, eu peço para vocês, permaneçam em casa, tá? Porque é a forma da gente estar, né, nos resguardando dessa pandemia. E na próxima aula, a gente vai ver, então, a segunda e a terceira revolução industrial. Obrigada e até breve.